Bom, eu tenho uma história para compartilhar com você agora que ela é muito forte. Muito forte. Um garotinho estava andando de bicicleta em um parque aqui de Cuiabá e sofreu um grave acidente. Um grave acidente. Ele caiu em uma estrutura de uma ponte que desabou. A chuva levou a estrutura da ponte, não colocaram nenhuma sinalização, as pessoas não sabiam que a ponte tinha sido levada, e aí esse garotinho acabou se acidentando de forma grave. O Serginho foi ontem até o Hospital Municipal de Cuiabá, conversou com o pai, que está preocupado porque o diagnóstico médico é sério, é grave. Eu estou falando do garotinho, mas ele tem 21 anos, não deixa de ser um garoto. Não deixa de ser um garoto. Coloca pra gente em destaque a entrevista que o Serginho fez ontem com o pai lá no HMC. Pode rodar. E ele passou acho que umas 8h30 da noite, caiu nessa valeta. Por sorte que não tinha chovido, que se tivesse chovido meu filho tinha morrido afogado, porque ele desmaiou. Outra chance que Deus deu para ele, que ele não quebrou o braço, não quebrou a perna e conseguiu rastejar até em cima, que dá mais ou menos 4 metros de fundura. E eu tenho que falar que agradeço a Deus, que pintou um rapaz lá, que conseguiu falar com ele. Aí ele falou assim, moro aqui perto, moro no Jardim Botânico, aqui perto do Nova Esperança 3. Aí o rapaz disse, tem um número de telefone de alguém, ela lembrou da mãe dele. Em seguida, ele falou, estou com falta de ar. E o rapaz falou disse, cara, abre a boca. Aí meteu o dedo na boca dele, tirou sangue da boca dele. Aí ele já desmaiou e o rapaz ligou para nós e nós não conseguíamos atender. Quando atendemos, era uma péssima notícia. Só que eu achei que era um tombo de bicicleta leve. Quando eu cheguei aqui, meu filho era desconhecido. Eu estava desacordado. Estava desacordado, o rosto muito grande, muito inchado. O médico deu um laudo para mim tão triste que eu não sei nem explicar, mas eu tenho gravado aqui. Ele teve um trauma facial, múltiplas fraturas no rosto, tá? Ele teve um trauma craniano também no cérebro, tá? Um trauma gravíssimo. Ele teve também uma lesão pulmonar. Ele tá com tórax com dreno, tá entubado. Foi necessário fazer uma traqueostomia porque pela boca ele tá com muitas fraturas e ele tá muito grave, tá bom? Ele precisa fazer uma tomografia de crânio que não precisa transferir para outro hospital para ele fazer, mas no momento ele não consegue ser transferido para ele fazer. Tá instável, tá sedado, tá com drogas vasoativas que a gente fala. E assim, existe uma grande chance de complicações neurológicas e também dele falecer, tá? A gente está dando todo o suporte para ele e para conseguir deixar ele estável e para ele fazer esse exame e depois para ele ir possivelmente para a UTI, tá bom? Mas é um quadro bem grave. É uma coisa que eu não desejo para papai nenhum, cara. E uma coisa que o governante fez uma obra mal feita. Porque tivesse feito uma obra bem feita, já caiu várias pessoas ali, já caiu gente de idade, já caiu criança. E agora tem uma vida entre a vida e a morte por causa de um serviço dos governantes de Mato Grosso que fez aquilo ali. 11h14. Nós temos imagens ao vivo desse buraco, nesse parque, onde esse jovem de 21 anos caiu. Foi nesse buraco aí. Nesse buraco aí que o garoto caiu. Quem está lá é o Cláudio Santos. Não há nenhum tipo de sinalização. Que parque é esse, Cláudio? Conta pra gente essa história. Bom dia, meu amigo. Leandro Trindade, bom dia para você, bom dia aos telespectadores do SBT Comunidade. Bom, nós viemos aqui para ver de perto e até também complementar aí, né, o material que nós já temos na casa, né, a entrevista com o pai do Noriuki Guilhermino Ferreira. O Noriuki tem 21 anos de idade e ele caiu aqui dentro, tá? Depois eu vou explicar direitinho a localização aqui do parque.
Mas eu queria chamar a atenção aqui dos nossos telespectadores, Leandro Trindade. Primeiro, para essa ribanceira aqui, né? Que acabou se formando. Olha, é difícil para a gente aqui dar uma aproximação, mas é uma previsão, mas eu diria que tem ali pelo menos uns 2 metros de altura esse barranco. Ou mais. Eu diria entre 2 e 4 metros de altura. É alto. Aqui de pertinho a gente vê. E aí, o Oriuque estava vindo de lá. Justamente nessa imagem que você está vendo aí do Nino Silva, ele vinha de lá e acabou passando direto, porque ele estava passando ele sempre passava por aqui. Ele cortava por dentro aqui, porque era caminho, né? Liga 2 bairros. É uma pista de caminhada. Isso aqui é uma pista de caminhada. No total tem cerca de quase 10 quilômetros, tá? Isso a gente vai checar também para ter uma informação de forma oficial, mas é uma pista de caminhada longa, tá? E ligando alguns bairros aqui. Então, muita gente cortava por dentro dessa pista de caminhada para poder chegar mais rápido do outro lado. Ô Nino, vem comigo aqui. Você viu lá, então, a altura do barranco e aqui nesse cantinho ainda é possível verificar algumas manchas de sangue. E ao que tudo indica, essas manchas de sangue aqui são do Noriuque. Dá para imaginar, o Noriuque está numa situação muitíssimo delicada. Eu vou conversar já mais uma vez com os familiares que estão aqui no local, a mãe, o pai do Noriuque, mas ele acabou escalando esses pedaços de manilhas que foram destroçados aí após ser levado pela enxurrada aqui, né? E ele veio escalando, encontrou forças, sabe-se lá de onde, para poder subir e ainda precisou percorrer cerca de uns 100 metros até chegar na beira da rua, tá? Que foi onde ele pediu socorro. Então ele deve ter sofrido demais aqui no local. Inclusive, eu vou conversar com o pai novamente e eu queria saber o seguinte. Logo depois, nesse momento a situação do Noriuque é muito preocupante, está na UTI. É muito preocupante, ele está na UTI. Eu corri conversar com os médicos falaram que não tinha vaga na UTI, não tinha como fazer os exames de cabeça dele, tirar raio-x. Então eu fiquei muito transtornado com o estado nosso tão grande. Um pronto-socorro disse que é o melhor pronto-socorro de Cuiabá e não ter os equipamentos para fazer os melhores exames para precisar de um paciente. Ele está correndo risco? Hoje, para nós, hoje ele está na UTI, agora só depende da força dele. Deus primeiro lugar, né? E a reportagem que o Pop fez ontem, né? Porque depois da reportagem do Pop... Hoje nós estamos aqui falando no SBT com o Leandro Trindade. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Por exemplo, logo depois que ele foi para o hospital, ele chegou já desacordado lá ou vocês ainda conseguiram conversar com ele alguma coisa? Ele estava desacordado. Ele chegou desacordado e quando chegamos lá ele já estava na sala de cirurgia. Que foi muito rápido porque ele corria o risco de morte. Então a situação dele também... E ele costumava passar sempre aqui? Costumava passar direto, até eu já passei várias vezes aqui. Tá certo. Ó, do lado de lá, de onde o Noriuque vinha, Leandro Trindade e telespectadores, fica o bairro Aricá. Do outro lado, qual é o bairro que nós temos? É Costa Verde. O bairro Costa Verde. Então liga esses 2 bairros aqui e outros também da região. Liga o São Sebastião, liga já liga o Industrial, aqui tudo já liga para cá, já passa tudo aqui. Tá? Uhum. Deixa eu aproveitar aqui, Leandro, também, vou conversar com um outro morador da região aqui, que é vice-presidente da Associação de Moradores aqui, de qual bairro mesmo? É do Costa Marques. Do Costa Marques. Qual que é o teu nome mesmo? É Jonathan. O Jonathan, e o Jonathan estava me explicando que essa pista de caminhada, porque não é só a pista de caminhada, tem a pista de caminhada e eu vi pelo menos 2 academias de um lado e do outro aqui. Aqui foi uma empresa que fez essa benfeitoria aqui? Então, ao certo nós não sabemos, porque tipo eles maquiaram para nós não estar diretamente envolvido nessa situação, porque todos os moradores aqui não é bem utilizado. Tem tem o campinho de futebol, tem a outra área verde ali, que poderia ser mais bem feito esse recurso lá, não aqui. Porque já tem mais de ano essa situação aí, já caiu idoso, já caiu criança, mas essa do Noriuque foi um pouquinho mais grave, que ele
Deus usou ele, porque ele andou mais de quilômetro para pedir socorro. Porque... Não foi só ali na beira, não. Ele fez toda a pista aqui de caminhada. Depois do campo que ele foi pedir ajuda, e nós ligamos pro SAMU, que veio socorrer ele. Tá sem... Você vê, quando eu vi ele normal, tá completamente diferente do que ele apareceu lá. O rosto dele bem redondo, sem nenhum dente na boca. Eu falei, nossa, só por Deus mesmo. Que aí veio Ô, Jonathan, e aí você como representante aqui dos moradores do bairro, vocês estão tentando entender ainda que obra que é essa, se foi prefeitura, se foi empresa que compensou de alguma forma, porque vocês não se sentem beneficiados com essa obra, é isso? Exatamente, já fomos lá, o presidente do bairro do Belita Costa Marques e do Costa Marques, já pediram para eles dar uma atenção, pelo menos aqui. Se eles tivessem dado essa atenção, não teria acontecido, ou interditado, fazesse alguma coisa. E agora você pretende como representante aqui e fazer cobranças lá? Exatamente. Querem que conserte aí? Conserta ou isola para não acontecer mais acidentes, sinaliza, Bom, o único sinal que eles fizeram é colocar aqueles galhos de árvore para impedir outro acidente. Será que impede? Não impede. A única sinalização é aquela. E eu repito mais uma vez, né? Aqui acaba sendo a ligação entre bairros, né? Então, agora, né? É evidente que mostrando na televisão, talvez mais pessoas aí tomem conhecimento dessa fissura, desse problema existente aqui, né? E evite passar pelo local. Esse foi o laudo que o médico ontem passou para mim. Inclusive eu tô aqui, eu vou pedir pro pai daqui do Noriuki, o Leandro, em primeira mão, trazer pra gente aqui um resultado de qual é a situação nesse momento, atualizar a situação de como está o Noriuki no hospital. Vamos ouvir o áudio aqui. Bom dia, tô aqui sou médico aqui da HNC, tô com seu pai e o seu irmão tá internado aqui. Ele pediu para gravar um vídeo sobre a condição de saúde, tá? Ele teve um trauma facial, múltiplas fraturas no rosto, tá? Ele teve um trauma craniano também no cérebro, tá? Um trauma gravíssimo. Ele teve também uma lesão pulmonar. Ele está com tórax com dreno, está entubado. Foi necessário fazer uma traqueostomia porque pela boca ele está com muitas fraturas e ele está muito grave, tá bom? Ele precisa fazer uma tomografia de crânio que não precisa transferir para outro hospital para ele fazer, mas no momento ele não consegue ser transferido para ele fazer. Tá instável, tá sedado, tá com drogas vasoativas que a gente fala. E assim, existe uma grande chance de complicações neurológicas e também dele falecer, tá? A gente está dando todo o suporte para ele e para conseguir deixar ele estável e para ele fazer esse exame e depois para ele ir possivelmente para UTI, tá bom? Olha, é realmente a situação delicadíssima dele, múltiplas fraturas na face, traumatismo craniano. Foi um verdadeiro milagre ele ter conseguido sair daqui, né? Talvez antes de que as complicações afetassem aí a cabeça por conta do impacto que ele acabou recebendo nessa pancada muito forte. Mas, Leandro, tá aí, nós voltamos aqui no local, além dos familiares, temos aí o vice-presidente do bairro, temos outros moradores também que cobram a mesma coisa. A solução para o problema ou uma sinalização como forma paliativa e depois que eles entreguem uma obra mais adequada para a população aqui, porque essa pista de caminhada está praticamente abandonada. Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Cláudio. O que a gente precisa entender da Prefeitura Municipal, pedimos uma resposta e ainda não recebemos, é que a sinalização precisa ser feita de forma emergencial. A primeira coisa que precisa ser feita aí para ontem é a sinalização. Porque senão outra pessoa pode cair aí. Ah, a gente não sabe o que aconteceu, foi uma enxurrada, enfim. Não interessa agora o que aconteceu. O que interessa é que não dá para sinalizar um problema desses com 2 galhos de árvore. Isso aí precisa ser isolado para que outra pessoa não caia. Então a Prefeitura precisa agir de forma rápida, para ontem, para sinalizar esse local.
já era para estar sinalizado. Se tem ciência do problema desde ontem, hoje esse local teria que ter amanhecido sinalizado, com avisos para a população do problema. Porque por vezes vem um idoso de bicicleta e o freio falha, ele não consegue evitar a queda, gente, pelo amor de Deus. E aí a gente está pedindo sinalização, não estou nem falando que o problema precisa ser resolvido, porque parece que é complexo. E talvez seja algo ainda do ano passado da gestão Emanuel Pinheiro, mas é preciso sinalizar. Porque senão daqui a pouco outra pessoa desavisada cai nesse lugar. E o que... Eu não sei você, eu acredito, para mim o que aconteceu foi um milagre. O garoto sobreviver a essa queda aí é um milagre, gente. Não vamos esperar outra pessoa cair para que algo seja feito. Vamos providenciar essa sinalização imediata. Para hoje à tarde ainda. Ô Cláudio, repete para mim, por favor, qual é o bairro onde fica essa pista de caminhada? Ô Leandro, fica aqui entre o bairro Aricá e o outro... Costa Verde. E o Costa Verde. Entre o bairro, de um lado é o bairro Aricá, do outro é o bairro Costa Verde. É uma pista de caminhada, é uma área de preservação permanente aqui, né? A gente percebe, inclusive, que tem, né, alguns riachos aqui que correm em meio a essa vegetação e é utilizado para se deslocar de um lado para o outro aqui no local. 11 horas e 26 minutos, fica próximo à região do Tijucal, Costa Marques e Aricá. E a gente está aguardando um posicionamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, 11 horas e 26 minutos.